do tórax e sentindo quando o ar entra, o tórax contraindo, ele vai esvaziando, ele vai se recolhendo. E a gente se enche de ar, se enche de vida, com os olhos fechados, muita tranquilidade, uma introspecção. E devagarzinho vai soltando o ar, deixando ir nessa tranquilidade. Observe o seu corpo, se ele está confortável, sua coluna está bem alinhada com o teu pescoço, seu quadril está bem encaixado, os seus pés, veja se não tem nenhuma tensão, seus braços, suas mãos, relaxe seus ombros, serenize seu rosto, desfranza essa testa, coloca um ar suave de sorriso no teu rosto, se entrega, relaxa, mentalmente traga sua presença inteiramente para este momento, para aqui. E os teus pés, lembra onde você está. E para o agora, no tempo da tua respiração. A tua respiração lembra para você o teu agora. Que nesta tarde a gente se conecte com os elementos básicos da natureza, da nossa composição humana, da nossa relação com a natureza, com o universo, com o planeta, e o nosso cotidiano com cada um desses elementos físicos e metafóricos. Então, vamos estudar hoje, vamos abrir a nossa mente para olhar para os elementos da natureza de uma forma literal e de uma forma metafórica, fazendo associações com a nossa integralidade, com as nossas dimensões mentais, emocionais, espirituais e físicas. Mais uma respiração. E devagarzinho, a gente vai abrindo os olhos. A gente vai chegando com consciência neste lugar, relembrando a todos que o nosso formato, por conta de ser apenas 1 hora, no instante o tempo passa, o nosso formato é da gente desenvolver informações, reflexões, trazer teorias, trazer conhecimento sobre diferentes temas, inspirando cada um que participa do nosso grupo de estudo a procurar se aprofundar mais, estudar mais, aplicar na sua vida. Então, cada vez que termina os nossos encontros, eu ainda fico um tempinho lá no grupo, respondendo perguntas, escutando depoimentos, observando alguma vivência, alguma curiosidade, porque se a gente vai abrir um debate, a gente precisa de um formato diferente e um tempo maior. Então, assim, a metodologia, a gente faz a apresentação do tema e as nossas trocas, nossas conversas, nossas dúvidas, o material que a gente possa estar socializando e compartilhando, a gente faz no grupo pós-apresentação, ok? Então, a gente hoje traz para vocês o tema dos 4 elementos. Então, trabalhar com os 4 elementos, estudar um pouquinho, falar um pouquinho sobre ele, é uma multidiversidade de conteúdos que a gente precisa, na realidade, afunilar e trazer uma síntese para que a gente caiba, dentro deste espaço de tempo, informações pertinentes que nos deem uma base teórica da gente poder olhar como se fosse uma vitrine para esses 4 elementos baseado na medicina tradicional indiana. Porque, assim,
quando a gente vai observar os elementos da natureza na MTC, que é a medicina tradicional chinesa, a gente não vai trabalhar com 4 elementos, vai trabalhar com 5 elementos. E em outras culturas, existem formas diferentes de acrescentar elementos distintos da medicina indiana, da chinesa, da xamânica, das regionais. Mas a classificação hoje são os 4 elementos baseados na MTI, que é a medicina tradicional indiana, que é conhecido como os constituintes da matéria. Isso é uma teoria antiga, que se a gente for olhar nos estudos de física, de química, de antropologia, a gente vai ver que diferentes estudiosos, eles começaram fazendo a pergunta, de que é feita a matéria? E aí, nos idos de mil, eu não vou nem falar em anos, porque tem alguns achados que são mais formais e acadêmicos, e tem achados que eles não têm data, que eles são verdades antigas, milenares, e quando a gente cronologicamente vai apontar no tempo, a gente acaba sendo negligente com esses colaboradores desconhecidos que não estão citados na literatura, mas que a gente bem sabe quanta gente maravilhosa passou pelo planeta e que deixou suas colaborações, advindas muitas vezes de um estudo científico, outras vezes da grande fonte da sabedoria. Então, assim, na pergunta do que é feito a matéria, encontraram respostas múltiplas. Houve alguém que achou que a matéria era feita de terra. Apareceu outra pessoa, outro estudioso, que achou que tudo se resumia em ar. A matéria, o que você fosse olhar dentro, fora, no entorno, teria ar. Outro achou que a matéria existia pelo fogo. Outro reuniu tudo isso e incluiu a água. E aí foi sendo construída essa teoria da matéria formada por 4 elementos básicos: terra, água, fogo e ar. Então, dentro dessa teoria, ainda teve alguns estudiosos que incluiu o éter, mas que nessa classificação a gente pede licença a ele. Nós vamos trabalhar com os 4 elementos. E aí, o que é que significa isso em termos de estudo? Como isso pode ser aplicado no nosso cotidiano? A gente precisa só dar uma olhadinha que nos estudos que a gente foi realizando aqui no grupo, a gente sempre trabalhou com a anatomia invisível, a gente sempre trabalhou com chakras, e é uma forma bacana da gente compreender nossa integralidade. Então, nós temos os centros de força que nos ligam à Terra, nós temos os centros de força que nos ligam às emoções, temos os centros de força que nos ligam à nossa mente e o centro de força que nos liga à espiritualidade. Os elementos, os 4 elementos, eles vão se associando aos chakras, a esses centros de força. E o objetivo da gente estudar os 4 elementos é para que a gente entenda cada vez mais que a gente não é só composto por esse corpo físico, que tão bem é estudado pela biologia, pela medicina, pela área de saúde, tão bem é desenhado pelos artistas, tão bem compreendido em termos de conhecimento pela educação. O nosso corpo físico é a parte visível, palpável, material, que a gente consegue pegar, que a gente consegue medir,
com fitas métricas, com balança, mas a nossa constituição humana, ela é composta de outras dimensões, que alguns chamam de corpos, mas vamos chamar de dimensões. E estudar os 4 elementos é uma forma da gente compreender que cada elemento ele tem características e componentes diferentes, assim como as nossas diferentes dimensões. Então, vamos nós falar sobre o elemento terra. Estamos num planeta que tem esse nome. Estamos num planeta onde a gente, diferentemente, nossa espécie humana, diferente de pássaros, diferentes de peixes, a gente anda na terra. A gente se nutre das coisas que vêm da terra. Então, o elemento terra, para nós, significa solidez, significa base, significa organização, estrutura, método. O elemento terra significa a parte densa, matéria, a parte palpável, quantificável, tocada, vista, sentida, escutada, saboreada, né? A parte terra é a parte que tem textura, que os nossos 5 sentidos captam, eles conseguem perceber com mais facilidade. O elemento água, a gente lembra daquelas músicas do Lulu Santos, como uma onda no ar. Então, o elemento água é um elemento que tem uma fluidez, é um elemento que, ora a maré está alta do mar, ora a maré está baixa, os rios, ora estão serenos, ora estão agitados, assim como nossas emoções. Então, o elemento água é o elemento líquido, é o elemento que sai fluindo, é o elemento que ele é molhado, é o elemento que, em muitas circunstâncias, em termos de temperatura, é mais frio, tem outras temperaturas também, mas enfim. E algo mais sutil do que a terra e do que a água, que escorre por entre os nossos dedos e nos molham no chuveiro e nos rios e nas cachoeiras e no mar, vem o elemento ar. O elemento ar, como esse vento do ventilador, porque se eu abrir a janela tem um barulho imenso lá fora, então a brisa suave que assanha o meu cabelo, que arrepia a minha pele, o furacão feroz que arranca o telhado de algumas casas, o vento forte que amedronta, o vento sereno que acaricia. Então, esse movimento ar, esse movimento do elemento ar, ele está muito relacionado às informações, à memória, ao conhecimento, à nossa mente, e ao mesmo tempo ele traz elementos do além, que a gente chama mistério, e acorda nossa intuição. Então, o elemento ar está bem associado aos nossos chakras da mente, da intuição. E, por fim, sabe, aquele entusiasmo, aquele carisma, aquele motivo para a ação, aquela motivação, essa força que vem avassaladora, não sei de onde. Tem um calor, tem uma beleza, tem um brilho. A gente pode passar a mão rapidamente que não danifica. Eu estou falando do fogo. Se você acender uma vela e você passa a mão rapidinho, não queima. Mas se você passar a mão lentamente, você se danifica. Então, o brilho do fogo, a luz do fogo, traz para a gente esse entusiasmo
traz para a gente essa motivação, para a gente esse carisma, essa vontade, esse estímulo da gente ir para além do que a gente acha que é capaz. Ele vem com uma força inexplicável de outras dimensões e que antigamente a claridade do fogo aglutinava, aglomerava, ajuntava, reunia pessoas ao redor de fogueiras, de tochas, do brilho do sol. Com o fogo a gente se acorda, com o fogo a gente se movimenta, se move para a vida. Então, basicamente, essas expressões desses 4 principais elementos que a gente traz para vocês, associando aos chakras, faz com que a gente vá compreendendo que nós temos em nós tendências herdadas e que a gente tem temperamentos. Esses 4 elementos, a gente pode associar eles também a temperamentos. Existe uma classificação bem simples, ela é antiga, mas é muito pertinente para que a gente possa se conhecer e se identificar melhor. São 4 temperamentos que eles se chamam temperamento sanguíneo, temperamento fleumático, o temperamento colérico, temperamento melancólico. Ora, vamos associar esses temperamentos aos elementos. Então, nós temos o elemento terra, que é o que nos liga ao planeta, que é o elemento da ação, do movimento, do trabalho. Ele está associado ao temperamento melancólico. O temperamento melancólico são pessoas que muitas vezes são mais tímidas, e aí a gente se encontra muitas vezes pessoas introvertidas, muitas vezes desenvolvem aptidões artísticas, gostam de ler, gostam de arte, são muitas vezes um pouquinho solitárias, porém são detalhistas, e por serem introvertidas e sensíveis, elas são muitas vezes desconfiadas. São características que quem se enquadra nela não precisa ter todas, é só uma forma da gente entender que nós, seres humanos, precisamos ter de tudo um pouco. Só que a gente vai verificar que algo em nós está exacerbado, está mais presente. E a gente fica compreendendo que aquilo que está mais presente acaba sendo nossas forças. E o que está mais ausente acaba sendo aspectos que a gente pode desenvolver para a gente crescer em maturidade de uma forma equilibrada. Então, a exemplo do que nós estávamos falando, a partir da terra nós vemos a água. A água, o elemento água está associada ao temperamento fleumático. São pessoas mais sonhadoras, calmas, pacíficas, dóceis, gostam de rotina, gostam do silêncio, são pacientes, são observadoras e são confiáveis. Então, pessoas fleumáticas muitas vezes têm traços também um pouquinho melancólicos, e o contrário, pessoas melancólicas, às vezes, têm traços fleumáticos. Continuando pelos elementos, o elemento ar, lembra? Ar, intuição, mente, está ligado a pessoas sanguíneas. Essas pessoas mais racionais, essas pessoas mais mentais, muitas vezes têm um temperamento mais extrovertido. São pessoas sensíveis, têm gestos largos. Eu acho que vocês estão falando com uma, mas tudo bem.
gostam de falar, têm uma facilidade de comunicação, são entusiasmadas e são facilmente adaptáveis. Então, assim, às vezes são exageradas, impulsivas e um pouquinho desatentas. São os aspectos dessas criaturinhas. E o elemento fogo, lembra do entusiasmo que a gente falou, do motivo para a ação? Então, o elemento fogo está associado ao temperamento colérico. As pessoas coléricas, na sua desarmonia, às vezes são explosivas, são pessoas ambiciosas. As pessoas ambiciosas significam que têm uma saúde por querer simplesmente o melhor. Quando a ambição é exacerbada, é outra história, e quando tem ausência de ambição, é outra história. Mas quando a gente fala de uma ambição saudável, equilibrada, é uma coisa bem bacana. São pessoas dominadoras, possuem muita energia, são determinadas, são líderes naturais, são práticas, são pessoas práticas. Então, o entusiasmo do fogo faz com que esse temperamento colérico desenvolva essa habilidade de liderança, de praticidade, de ter energia sobrando para realizar as coisas que tem que fazer. O que as pessoas coléricas precisam trabalhar com sua impaciência, para acalmar um pouquinho, com sua intolerância, e muitas vezes com uma coisa de alguns coléricos são egocêntricos, outros já desenvolveu isso, e isso é bem pessoal. E a gente está trazendo, assim, esses elementos, associando temperamento, associando chakras, associando tudo isso a cada um dos elementos, somente para que a gente compreenda que toda a natureza está dentro da gente, e nós estamos em relação contínua com a natureza. Nós podemos identificar até, sim, uma característica prevalecente na gente de um dos elementos, mas que isso sirva para a gente ser pessoas elementais, que a gente tenha na gente todos os elementos bem desenvolvidos. Então, se eu sou uma pessoa realizadora, se eu sou uma pessoa que eu me ligo ao trabalho, se eu sou uma pessoa que a minha propulsão é realizar, é fazer, então eu vou me identificar como terra, e eu preciso colocar em mim mais água, emotividade, sensualidade, jogo de cintura, eu preciso colocar mais ar, conhecimento, intuição, planejamento, eu preciso colocar mais fogo, entusiasmo, liderança, praticidade. Isso é um dos exemplos. Então, cada elemento que está muito presente em mim, beleza, é uma força que eu tenho. Então, eu pego carona desta força, mas aí eu vou buscar desenvolver os outros elementos que não estão tão acordados, que não estão tão presentes, para que eu seja uma pessoa equilibradamente evoluída e amadureça, desenvolvendo todos os talentos possíveis, todas as qualidades inerentes ao ser humano, e eu não cresça capenga. Sabe assim? Quando uma pessoa desenvolve só um aspecto, os outros ficam parecendo uma escadinha. A ideia é que a gente, em equilíbrio, deixa eu botar o dedinho aqui, que a gente consiga um equilíbrio, que a gente consiga não pegar o nosso elemento mais desenvolvido, não é parar de desenvolver, não, continuar assim,
Se eu tenho essa força, ela pode se transformar numa força maior a infinito. Mas os outros aspectos que estão desativados, adormecidos, não treinados, não mexidos em mim, eu posso acordar, eu posso desenvolver para me transformar numa pessoa completa e não precisar parasitar a vida de ninguém, não precisar ser moleta, nem esperar me encostar na existência de ninguém para poder existir. Do mesmo jeito que o meu pai, minha mãe, eles conseguiram dar um jeito de dar conta da vida, eu preciso fazer isso também. Preciso ensinar isso aos meus filhos. E quem não é pai nem é mãe, os seus filhos acabam sendo seus projetos, seus produtos, seus serviços. Então, eu preciso repassar para as minhas crias e criações as coisas que eu vou adquirindo, para que eu deixe o mundo melhor do que eu encontrei. Então, trabalhar os 4 elementos é a gente observar essas características de realização, que é o elemento terra, as características de sensibilidade, relacionamento, vínculo e emoção, que é o elemento água. Trabalhar os 4 elementos é a gente observar essa capacidade de se abrir a novos conhecimentos, ampliar a memória, desenvolver a inteligência, se abrir para as percepções, para além do normal, as intuições, para além dos 5 sentidos, os meus sextos, sétimos, oitavos, nonos, décimos, 11º, 12º sentidos, e todos os sentidos para além dos que a gente já conhece pela intuição. Pelo elemento ar, trabalhar os 4 elementos é a gente ir se perguntando e olhando, contemplando a vida, a cada momento, encontrando um significado mais fecundo, mais profundo. Qual é o significado que eu dou às pessoas, que eu dou à vida, que eu dou a mim, que eu dou à existência? Isso daí vai crescer em mim um entusiasmo de existir, de acordar de manhã para a vida, de noite me deitar para repousar, para que no outro dia esteja disposta para continuar os meus projetos existenciais. Então, o fogo é o elemento que traz, sendo desenvolvido, esse gosto, esse sentido de vida, esse entusiasmo existencial, essa inspiração, esse carisma, esse brilho, essa busca por sentido, da gente encontrar a razão de estar por aqui, por este planeta, fazendo alguma coisa. E é muito bom quando a gente pergunta, por que eu nasci? O que é que eu estou fazendo aqui? Se um dia eu não estiver mais aqui, o que é que vai acontecer? Quando a gente vai buscar essas respostas, é frustrante saber que a gente nunca vai encontrar uma resposta acabada e única. Cada vez que a gente busca, cada vez que a gente pergunta, a gente vai encontrando respostas diferentes. Mesmo sendo diferentes, é bem importante a gente observar quais são as minhas respostas para esta pergunta hoje. Quais foram as minhas respostas 1 ano atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás? Elas mudaram? Se elas mudaram, eu mudei também. Eu cresci, eu me transformei. Se elas permanecem igual, eu preciso analisar que comodismo é esse, que eu quero ficar como uma pedra, num cantinho só, sem transformação. Quando eu falo pedra, é somente um exemplo, porque são seres que traz essa coisa como árvores, né, que tem a raiz, que fica naquele cantinho, e que o movimento de transformação acontece minusculamente de outra forma. Mas a gente, enquanto ser humano, vida é movimento. A gente, quando fica paradinha, a gente, quando fica acomodada, quando a gente não se desenvolve, isso não vai dar certo. Isso vai estourar em alguma disfunção,
algum acidente, alguma doença, algum desconforto, alguma coisa vai acontecer para empurrar a gente do espaço acomodado para a movimentação que é a vida. Então, os 4 elementos, eles podem ser ligados aos pontos cardeais, eles podem ser ligados às cartas do tarô, os arcanos menores, tem uma associação com eles. Os 4 elementos, eles podem ser ligados às 4 estações do ano. Há muitas coisas. Então, assim, vamos voltar para a essência do elemento, vamos fazer uma costura e uma integração com os chakras, com os temperamentos, e podemos também associar ele a cores, né? O elemento terra, ele está ligado, a terra ela é marrom, como os chakras mais densos, eles vibram do vermelho, laranja e amarelo. Abaixo do vermelho, os tons assim, marrom, preto, fazem parte deste elemento terra. Cores da água. A gente vê que o centro cardíaco vibra num tom verde, então o elemento água, e a gente vê que em alguns momentos o mar está azul, mas muitas vezes está verdinho. Então, o elemento água, associado à cor verde, que é uma cor neutra, ela não é tão quente, nem tão fria. O elemento ar ligado a esses chakras, da expressão, chakra da inteligência, eles vibram num tom azul. Então, o elemento ar, em termos de cores, a gente associaria ao tom azul. E o elemento fogo, apesar deles trabalhar com entusiasmo, com espiritualidade, ele vibra no tom amarelo, porque, na realidade, ele gostaria de dizer fogo é um vermelho, amarelo, dourado. Fogo é brilho. Então, o dourado, o brilho, fica para além das nossas dimensões humanas. Liga a gente com a dimensão espiritual. Então, fogo é uma coisa brilhante, é algo dourado, é algo que cintila aos nossos olhos. Associando os 4 elementos a cores, associando os 4 elementos aos temperamentos, associando os 4 elementos aos chakras, fica fácil da gente entender qual o elemento prevalecente, mais presente em mim, eu tenho característica mais terra, mais água, mais ar, mais fogo, e fica fácil também de entender, assim, os elementos mais ausentes, desativados em mim, como é que eu posso ativar? Como é que eu posso desenvolver? Existem várias maneiras de fazer esse desenvolvimento, coisas simples que a gente pode recomendar neste minuto, sabendo que é um grupo formado, nosso grupo de estudo é formado por terapeutas, mas é formado também por pessoas que estão fazendo contato pela primeira vez com essa área. Então, as recomendações, elas precisam ser seguras, simples, porém eficazes. Uma pessoa que tenha pouca terra, uma pessoa que realiza pouco, é uma pessoa que pensa mais, é uma pessoa que é entusiasmada, ou uma pessoa que é mais emotiva, é uma pessoa que se relaciona bem com pessoas, mas realiza pouco. Então, como ativar e desenvolver a terra na gente? Ora, terra é ação, terra é trabalho, terra é movimento. Então, caminhada, dançar, tai chi chuan, yoga, que mais? Dançar ciranda, né, nega Lourdes? Quem adora dançar ciranda, coco, toré. Então, movimento.
Quem gosta de planta, fazer jardinagem, isso é movimento, ao mesmo tempo é trabalho, e não precisa pensar no trabalho só remunerado. Se a pessoa está precisando da energia do dinheiro, sim, vá buscar um trabalho remunerado. Se a pessoa está precisando só do movimento, um trabalho para manutenção do seu ambiente, para sua manutenção. Então, vá fazer faxina no seu banheiro, na sua casa, para ela ficar limpa, cheirosa. Vá fazer faxina no refrigerador, nos armários, para a cozinha ficar organizada. Vá fazer faxina na casa, para ficar tudo bonito, cheiroso e a energia limpa, clara, trazer saúde para você. Gosta de terra? Jardinagem. Gosta de produzir alguma coisa? Crie algo para vender, para presentear, para ser útil para a vida do outro. Tudo isso ativa em nós terra. Não tem nenhuma ideia, faça um curso, aprenda algo, aprenda a fazer algo, faça, você é capaz de fazer coisas. Isso desenvolve terra, isso ativa terra, isso coloca terra na nossa vida. Água, como é que eu vou desenvolver água em mim? Eu vou sair chorando por aí, me emocionando com as coisas? Pois é. Sabe como é que isso acontece? Conviva. Viva com esses dias. Eu passei 45 dias em isolamento, nem as carmelitas de pé descalço fez o isolamento que eu fiz para acompanhar meu neto. Mas eu tive a oportunidade de conviver, de viver com minha filha. Depois que ela casou, fazia muito tempo que a gente não tinha convivido tanto tempo juntinha. E na hora que eu me despedi e saí da presença dela, eu entrei no carro, minha gente, quando eu cheguei da esquina, mas eu chorei tanto, de saudade, que estava tão bom estar juntinho ali, mas ao mesmo tempo de alegria, porque eu estava deixando ela com muita saúde, meu neto com muita saúde, mas a convivência engrossou os laços, a convivência refloresceu o nosso amor, trazer água para a gente é conviver, é se entregar e receber o outro do jeito que o outro é. E lá, eu tenho uma tendência de ser controladora, mas como eu sou uma pessoa que me trabalho, querida, a rainha era ela. Eu disse, sim, senhora, o que a senhora mandar, eu estou aqui para servir. Então, na convivência, coisas maravilhosas acontecem, e a gente vai vendo no outro o espelho da gente mesma, a gente vai se conhecendo pelo outro, e a gente vai amando aquelas criaturas. Trazer água para mim é reflorescer, reencontrar pessoas queridas e conviver, e viver com muita amorosidade, com muita entrega, puxando o melhor que a gente tem e compartilhando ali. Isso é trazer água para a gente. E conviver eu comigo. Nesse período fiz curso de alquimia, me acordava antes do sol nascer para receber a força do sol e para o dia render maravilhoso. Aí também ia dormir com a lua, né? Quando a lua apareceu, cama. Então, assim, me cultivei, convivi muito bem comigo, me apaixonei por mim. Cara, eu sou legal, sabe? E convivência com o outro. Isso é trazer água para a minha vida. Como é trazer ar? Trazer ar é a gente, das coisas que a gente acha que sabe, entender que a gente pode saber mais aprofundadamente, desconstruindo algumas crenças sobre aquele saber que não são mais válidas e abrir a nossa cabeça para receber o novo. É saber que nada sabemos, aprender elementos novos, e cada vez que a gente vai abrindo a nossa visão, expandindo o nosso conhecimento, o nosso entendimento, mas a gente vai entendendo o quanto nós somos pequenos, o quanto o mundo é grande demais e que não dá conta da gente saber tanta coisa. E que a gente vai entrando na tranquilidade
de se conectar à grande sabedoria, apenas para puxar de lá o fio do que a gente precisa para aquele assunto, naquele momento, naquela hora, ponto. Então, trazer ar para dentro de mim, visitar minhas memórias com muita sacralidade, para puxar de lá os meus aprendizados. Instalar um silêncio, uma calmaria interior, porque eu recebo a intuição pelo 7º chakra, ela passa pelo coração e eu sinto, e aqui no 6º chakra eu só faço decodificar. Decodificar para a minha compreensão e para a expressão do lado de fora de mim, para que eu me faça entendida. Então, a intuição, ela não é aqui. Aqui é apenas o canto da decodificação. Aqui é o tradutor. A intuição vem pelo 7º chakra, ela é sentida pelo 4º chakra e no ar. No nosso mental inferior, a gente apenas decodifica. E a gente precisa, para decodificar melhor, ter uma gama de expressões, leituras, conhecimento, para que a gente seja uma boa decodificadora. Quanto mais eu conheço da vida, mais fácil vai ser decodificar e ser uma boa tradutora. Quanto menos eu consigo enxergar e compreender da vida, menor vai ser a minha capacidade de tradutora da intuição que chega para mim. Então, utilizar o ar significa eu me desenvolver intelectualmente para ser uma boa decodificadora das intuições que vêm de outra dimensão. Isso é tomar para mim o ar, receber este elemento, desenvolver este elemento e acordar ele em mim. E, por fim, dos 4 elementos, o fogo. O fogo é quando a gente brinca assim, mas menina, aquela pessoa parece que tem um fogo, né? Entusiasmada, animada. Então, de onde é que vem esse ânimo? Onde é que vem esse entusiasmo? Tem pessoas que viajam para um lugar novo, por exemplo, que nunca conheceu, e quando volta, alguém pergunta, como foi sua viagem? Gente do céu, que lugar lindo! Olha, eu fui para uma praia, que lugar especial, o pôr do sol. Gente, não existe não. Eu me arrepiei toda. E aquele pôr do sol significou no final da tarde, aí vem aquelas viagens, que parecem umas viagens, mas assim, a pessoa de fato encontra significado para essas vivências. Alô? Tem um microfonezinho aberto, se puder fechar, o som fica melhor. Então, trazer o fogo para dentro da gente, desenvolver o fogo na gente, é desenvolver o entusiasmo, é colocar significado nas coisas, é trazer a presença do divino dentro da gente, a presença do divino no fenômeno, no fato, na pessoa, na circunstância, no momento, e conseguir enxergar, para além dos nossos olhos físicos, nos bastidores dos eventos e dos fatos, a sacralidade divina que faz com que estremeça nossas células e a vida fique mais bonita, cheia de sentido, não é? Quando a gente não consegue mais se encantar com as coisas da vida, a gente está precisando, isso é uma pista que nós estamos precisando acordar, desenvolver o fogo na gente, perder a capacidade da gente se encantar com coisas simples, são aquelas piadas, sabe? Quando você se apaixona por alguém, tudo é especial, aí o tempo passa, uma noite de lua cheia, fabulosa, você está com aquela criatura que você ama, aí você diz, olha que lua linda,
Eu só estou vendo uma bola branca redonda aí, nada mais do que isso. Cadê a tua capacidade de se encantar, criatura? Cadê a tua capacidade de sensibilidade? Tá debaixo do tapete? Tu levantasse da cama e ela ficou lá deitada ainda? Vamos acordar esse negócio. Vamos voltar a se arrepiar. Vamos voltar a ficar com as mãos suadas, a bochechinha rosada, sabe? Então, assim, trazer fogo para a nossa vida, desenvolver fogo, ativar fogo, é a nossa capacidade de voltar a ativar essa sensibilidade, essa contemplação, esse significado que muitas vezes a gente vai deixando e vai perdendo, e vai engessando, e vai enrijecendo, e a vida vai ficando sem graça, sem gosto, insossa, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Gente, no mais é isso. A ideia de trazer os 4 elementos que foi pensado, na realidade, é só para reforçar a nossa multidimensionalidade. Nós somos multicoloridos, deveríamos ter um pouco de cada cor, deveríamos ter um pouco de cada elemento, deveríamos ter todos os nossos chakras estando sempre em desenvolvimento, deveríamos ter um percentual de todos os temperamentos. E quanto mais a gente vai compreendendo isso, fica mais fácil a gente compreender que pessoas são diferentes. Todo mundo não precisa ser igual a mim. Eu preciso compreender as diferenças e saber lidar com harmonia e paz com essas diferenças. Então, para todos, um bom final de semana. Desejo para vocês que acordem a terra, a água, o ar e o fogo em cada um de vocês. Eu vou abrir o nosso grupo lá. Quem quiser fazer algum comentário, quem quiser fazer alguma pergunta, quem quiser compartilhar alguma experiência sobre os 4 elementos, fique à vontade. Raquel, de nada, querida. Silvia, gratidão, ok. Um abraço grande. Vamos nos despedindo. Estou vendo a carinha de alguns, somente o vídeo do outro. Diana, gratidão. Francisca da Silva, gratidão. Um cheiro grande para todos. Valeria.